Foi solicitado por Gustavo a apresentação do programa que calcula, projeta os filtros. Na verdade, esse programa foi baseado numa planilha que calculava os filtros a partir de uma determinada potência, que normalmente era a potência de compensação da usina, mas Gustavo pediu também para eu fazer adicionar no programa a possibilidade do cálculo da potência mínima. Então, eu coloquei também no programa o cálculo dessa potência mínima e é isso que eu pretendo apresentar para vocês. A ideia, portanto, é apresentar o vírus, não é? É que é o fenômeno da ressonâncias e as suas consequências e sua ocorrência, a possibilidade de ocorrência na rede. Apresentar como na modelagem linearizada de harmônicos, como se mostra, como se apresenta o sistema e como se apresenta a rede interna associada ao filtro. Vamos ver a vacina para o vírus, que é utilizando o mesmo fenômeno que causa problemas para curar. Ou seja, vamos usar um circuito ressonante série para poder curar a possibilidade de haver alguma ressonância na rede. E, finalmente, vamos ver como é que se projeta esse filtro. E aí é que a gente dividiu na parte usando a potência capacitiva, que seria a necessidade de reativo, e também projetando pela potência mínima. Nesse item, nós vamos ver o fenômeno da ressonância. É um fenômeno que nós estamos muito familiarizados, uma vez que quando a gente se balança, quando é criança, se balança no balanço, a gente excita aquela frequência natural e vê, ou na rede, né, também, e vê as amplitudes do movimento aumentarem. Isso mesmo é um fenômeno que acontece no circuito elétrico. Nós podemos ver aqui no circuito ressonante, mas que a 60 Hz se comporta normalmente. Aqui tem a corrente em vermelho, tem a corrente da fonte, aqui em azul tem a corrente do indutor e aqui a corrente do capacitor. Podem ver que estão tudo dentro da mesma ordem de grandeza e a corrente da fonte, obviamente, é a soma das correntes do reator e do capacitor. Já na ressonância, trocando a frequência de 60 para 180 Hz, que é a frequência de ressonância desse circuito, pode-se ver que a corrente da fonte é muito pequena comparativamente às correntes do capacitor e do reator, continuando a ser a diferença. Na modelagem dos sistemas de corrente contínua, e também erroneamente, né, para usinas eólicas, por ser PWM, nós consideramos como fonte de corrente. Então, imagine uma fonte de corrente, apesar de apresentar um valor muito pequeno de corrente sendo injetada na rede, mas que seja numa frequência de ressonância, vai ter correntes de amplitudes muito elevadas no ramo capacitivo e no ramo indutivo, obviamente danificando esses equipamentos. Portanto, no circuito ressonante paralelo, observa-se a amplificação das correntes, diferentemente da condição onde não está excitada essa ressonância, mantendo-se as tensões que são impostas, é um ramo paralelo que são impostas pelo sistema, a mesma da fonte. Pode-se observar a resposta em frequência para esse circuito ressonante paralelo, circuito em paralelo, a resposta em frequência do ramo do capacitor
e a resposta em frequência é do ramo do indutor. E a resposta em frequência total pode-se ver que quando XL é igual a XC, a impedância torna-se nula praticamente, que é o paralelo das resistências. Aqui estão apresentadas as correntes nos ramais indutivos e capacitivos para a condição de 60 Hz e para a condição de 180 Hz, onde a frequência de ressonância desse circuito é excitada. Pode-se ver que a corrente capacitiva e a indutiva para 60 Hz está dentro da ordem de grandeza da tensão da corrente total. Isso porque consideramos uma fonte de tensão e não uma fonte de corrente. Para a frequência de 180 Hz, o ramal capacitivo e o ramal indutivo têm valores aproximados de corrente, mas e que significa uma amplificação ao se ver o modo de corrente total da ordem de centésimos, né? Nem aparece aqui na tabela. A amplificação é praticamente infinita. E podemos considerar, ao invés de uma fonte de tensão, como se fosse uma fonte de corrente, considerar o dual, ver a amplificação enorme que ocorreu em decorrência de ter sido excitado a frequência de ressonância natural desse circuito. Vamos ver agora um circuito ressonante série, cujo comportamento vai ser o dual do comportamento do circuito paralelo. Como a corrente é a mesma nos ramos indutivo e capacitivo, o fenômeno se manifesta através da amplificação das tensões nos ramais indutivo e capacitivo. Para 60 Hz, podemos ver a ordem de grandeza das tensões estão mais ou menos coerentes. Nós sabemos que antes da ressonância, um circuito ressonante de 180 Hz, antes da ressonância, um circuito ressonante série normalmente é capacitivo. Então, a tensão do capacitor está a tensão da rede está praticamente totalmente aplicada no capacitor. A tensão no indutor é muito pequena. Nesse slide podemos ver o comportamento das tensões nos ramais indutivos e capacitivos. Aqui em vermelho está a tensão no capacitor, e em verde a tensão no indutor, e azul a tensão que foi aplicada nesse circuito ressonante série com a frequência de 180 Hz, que é a que excita a ressonância dele. Pode-se ver que a amplificação foi muito grande, da ordem de megavolt, enquanto foi aplicado aqui a tensão de pico da 12.000 volts, que é a tensão da fonte. Para vermos a resposta em frequência desse sistema ressonante série, trocamos a fonte de corrente, a fonte de tensão por uma fonte de corrente e medimos a tensão no capacitor e no indutor e no sistema como um todo. Como a impedância é proporcional à tensão, uma vez que a corrente é fixa, então essa tensão dá a resposta em frequência dos elementos componentes desse circuito. Em vermelho está a resposta em frequência do capacitor, em verde a resposta em frequência do indutor, e em azul a resposta em frequência do sistema, que, como podemos ver, é ressonante aqui em 180 Hz. Sim, mas como associar esses fenômenos de ressonância ao sistema? O relacionamento vem através do fato que nós podemos modelar um sistema utilizando o método linearizado de fontes de correntes independentes. Ou seja, uma onda distorcida, aplicando-se Fourier e calculando suas componentes, são componentes de frequências múltiplas da frequência fundamental, podemos injetar essas correntes provenientes de um conversor
no sistema e obter as diversas tensões que seria o produto dessas correntes pela impedância harmônica da rede. A impedância harmônica seria a impedância, aqui tem impedância para 60 Hz, a impedância com a correção para o harmônico daquela corrente que estava sendo injetada. A partir desta correção, podem surgir circuitos de ressonância série e ressonância paralela. Esse é o enfoque que se faz e, ao se obter as diversas componentes de tensão, se somar e obter a tensão distorcida nos diversos pontos da rede. Se pegarmos a frequência harmônica em um determinado ponto do sistema para uma gama de frequência, nós temos a resposta em frequência naquele determinado ponto. Podemos ver aqui a resposta em frequência numa barra de 69 kV, onde não se encontra linhas longas, né? Então a resposta é praticamente a variação, linhas curtas, né? A variação da impedância do transformador é corrigida pela frequência. Pode ver que é a resposta de uma retância indutiva, praticamente. Enquanto que aqui uma linha de 230 kV, podemos ver uma sucessão de ressonâncias série paralela, série paralela, série paralela, à medida que você está fazendo a variação da frequência. Isso é utilizado no cálculo da meia onda, onde se usa uma ressonância séria, impedância zero, para o transporte da potência, de uma carga, né? Podemos calcular, através de vários programas de cálculo de harmônico, a resposta de frequência em uma determinada barra. Aqui estão os gráficos provenientes do estudo de resposta em frequência para uma determinada condição operativa, e se não me falha a memória na barra de Sobradinho. Podemos ver uma sequência de ressonâncias paralelas e série. Aqui está o módulo versus a frequência, e aqui o ângulo versus a frequência. Inicialmente indutivo, depois capacitivo, depois indutivo de novo. Isso mais ou menos seguindo a majorada pelas linhas de 230 kV. Podemos ver aqui também a parte imaginária versus a parte real. Então, a parte imaginária positiva, que é indutiva, e depois capacitiva. E aí, indutiva, depois capacitiva, da mesma forma que a gente pode ver através do ângulo e através da mudança dos picos nos outros gráficos. Para os nossos estudos da distorção harmônica de tensão, não interessa tanto a resposta em frequência em um determinado ponto da rede. O que se importa mais para a gente são a resposta para valores discretos de harmônicos. Por quê? Porque ao se decompor uma corrente harmônica proveniente de um conversor, temos valores discretos, segundo, terceiro, quinto. E este ponto que estamos vendo aqui é um ponto, é a resposta em frequência da rede na barra de Sobradinho para a condição base. Não interessa simplesmente a condição base. Por quê? Porque temos emergências, temos várias condições de carga e temos as mudanças de configurações ao longo dos anos. Por isso que se faz todas as emergências para vários anos, o ONS exige 5 anos, e várias condições de carga. E se obtém cada um desses pontos. E esses pontos é que nós vamos multiplicar cada impedância individualmente dessa pela corrente harmônica nessa frequência, que no caso é a quinta, e ver se esses valores ultrapassam os critérios. Esse lugar, essa área delimitada pelos diversos valores de impedância,
proveniente das simulações para as várias condições de carga para o quinto harmônico, isso é tudo para o quinto harmônico, nós chamamos lugar geométrico das impedâncias da rede ou locus. Aqui está demonstrando o lugar geométrico no plano resistência-reatância e aqui no plano susceptância-condutância. Existem algumas formas de se delimitar esse lugar geométrico. Pode ser através do setor ou através de um polígono. O setor é delimitado por ângulos, um ângulo máximo e um ângulo mínimo, e o maior valor do semicírculo. E o polígono não, através de retas que envolve ponto a ponto o lugar geométrico. Essa representação polígono é uma representação mais real, apesar de ter muitos pontos, como você pode ver esses aqui, que não fazem parte da resposta em frequência, mas é muito mais real do que a utilização da teoria do setor, e a gente vai ver na prática que os valores obtidos ao se utilizar este enfoque são realmente bem maiores do que ao se utilizar o enfoque do polígono. Mas como se calcular a maior tensão harmônica em um determinado ponto, haja vista as várias condições do sistema? Simplesmente por multiplicar aquela corrente harmônica, aquela componente harmônica, pelos diversos valores da impedância harmônica para aquelas diversas condições de carga e de configuração que nós vimos no slide anterior, ou dividindo pela susceptância e escolhendo o maior valor da tensão harmônica que daí se obtém. Mas se for numa rede interna, se fizer, o conversor fizer parte de uma rede interna, ou seja, existem várias impedâncias entre a corrente injetada e o lugar geométrico do ponto de interesse, o ponto de acoplamento, ou como nós chamamos, ponto de acoplamento comum, onde existem outros consumidores, outras cargas conectadas. Como descobrir qual o maior valor? Fazemos o equivalente de Norton dessa rede interna, calculamos essa corrente de Norton também desta rede interna, e o menor valor, porque nós estamos interessados no menor valor, e através da susceptância é muito mais fácil de se conseguir. Por quê? Porque o menor valor da susceptância é o valor que está em quadratura com o limite do lugar geométrico. Então, nós estamos vendo aqui o y da rede interna, e nós podemos escolher, porque o lugar geométrico pode, a impedância vista do determinado ponto de interesse, pode estar localizada em qualquer ponto desse setor. Então, escolhemos aquele que faz 90 graus. Esse é o menor valor resultante da susceptância, que vai nos dar o maior valor da tensão harmônica. Como vimos, a resposta em frequência de um circuito ressonante sério apresenta uma baixíssima impedância para a frequência de ressonância. Vamos utilizar esse fenômeno para drenar aquela corrente que excita essa frequência de ressonância, livrando assim o sistema do efeito prejudicial dessa frequência, dessa corrente harmônica injetada. Vamos ver agora alguns tipos de filtro através da sua resposta em frequência. Esse filtro, o chamado sintonizado, é aquela associação que nós já vimos, ressonante série, que na frequência de ressonância apresenta um baixíssimo valor de impedância, que é praticamente a resistência, e essa resistência é a resistência interna do reator. A não ser que queira se modificar um pouco a configuração desta curva, pode-se introduzir alguma outra resistência adicional. O filtro que tem esse comportamento é o filtro amortecido. Nós introduzimos uma resistência em paralelo com o reator,
A frequência de ressonância é a mesma, da associação XL-XC, mas tem um comportamento que filtra também altas tensões. Por isso ele é chamado também de filtro passa alta. Ao se variar aquela resistência em paralelo com o reator, vai se variar também a resposta em frequência desse filtro, filtrando mais ou menos as altas frequências, ou seja, as frequências maiores do que a frequência de ressonância. Como a introdução desse resistor em paralelo com o reator causa na frequência fundamental um consumo maior de energia por parte desse filtro, que representa perdas, nós podemos introduzir um capacitor em série com o reator, sintonizado em 60 Hz, a frequência do sistema, de tal forma que a corrente que vai passar no resistor seja pequena e as perdas sejam pequenas. Então, esse é o chamado filtro amortecido tipo C. Portanto, o filtro nada mais é do que um circuito série sintonizado para aquela frequência ressonante, para aquela frequência que nós queremos filtrar. Vamos admitir que nós queiramos filtrar o quarto harmônico e tenhamos a necessidade, vamos supor que seja uma usina eólica que tenha necessidade de compensação de 5 MW. Vamos utilizar toda a compensação necessária para usar como filtro. A partir dessa potência, e sabemos que normalmente 34,5 a tensão da usina, e nós vamos colocar esse filtro no 34,5, na barra de baixa da usina. Calculamos a reatância capacitiva referente a essa potência. A partir dessa reatância capacitiva, nós obtemos o capacitor, a capacitância desse capacitor. Com essa capacitância, nós vamos calcular a reatância capacitiva, que será igual à reatância indutiva, para a frequência que nós estamos interessados em filtrar. Vamos supor que queiramos filtrar o quarto harmônico. Então, calculamos a reatância capacitiva a partir dessa capacitância para o quarto harmônico, e essa reatância capacitiva será igual à reatância indutiva, e a partir do cálculo desse valor dessa reatância capacitiva, nós vamos calcular a indutância desse reator e a reatância desse reator também para 60 Hz. Por quê? Porque a partir dessa reatância do capacitor para 60 Hz, nós podemos calcular o valor dela em PU para poder simular no ARMS-ES. Da mesma forma, a reatância capacitiva calculamos, na verdade, a susceptância em PU para simularmos no ARMS-ES. Simulando esse filtro calculado no ARMS-ES, na verdade, não vai ser um filtro sintonizado, vai ser um filtro amortecido, porque colocamos essa resistência em paralelo com o reator. Nós vamos colocar esse filtro na barra de 34,5 da subestação, que é a barra da usina eólica. Então, representamos essa barra de 34,5 aqui com o número 121. Então, está aqui representada a barra do 34,5 e essa barra 99.999, essa barra onde nós estamos colocando o capacitor. Esse cartão aqui é a simulação desse ramal aqui, considerando esse reator um fator de qualidade de 40, a reatância nós vimos em PU que era 1,25, dividindo por 40, teremos essa resistência em série, que é a resistência interna desse reator. Então, esse ramal está sendo representado por esse cartão, de 121 a 99.999. Um resistor, que é um resistor típico, normalmente utilizado, de 100 ohms, dividido por 11,9, que é a impedância base para 34,5, nós temos em PU o valor dessa resistência, e aqui a representação desse outro ramal. A representação do capacitor, como nós vimos, que é da 99.999 para a Terra, foi 0,05 PU. Então, aqui está a representação desse filtro amortecido no programa ARMS-ES. Independente de se está uma ressonância ou não,
é preciso se observar os níveis de tensões harmônicas que surgem em decorrência da introdução de correntes harmônicas na rede, para evitar a sobrecarga e todos os efeitos prejudiciais da distorção harmônica. E para calcular a maior tensão harmônica causada por uma fonte não linear, principalmente no ponto de acoplamento desta carga não linear, nós temos que calcular, como foi visto, a admitância mínima, que seria a composição da admitância interna com algum ponto do lugar geométrico de tal forma que dê a menor admitância, que redundará, então, na maior tensão harmônica. O objetivo agora é vermos como fazer o cálculo dessa menor admitância. O problema que temos na introdução de uma carga não linear, numa carga que contém harmônicos, é a determinação do valor da tensão harmônica que ela impõe ao sistema no ponto de acoplamento. E como vimos em slides anteriores, o valor, nós temos que calcular o valor máximo dessa tensão. E o valor máximo dessa tensão, o maior valor dessa tensão harmônica, é dado pelo valor mínimo da susceptância resultante do somatório da susceptância de Norton da rede interna, mais a susceptância do lugar geométrico. Vemos nesse caso um ponto qualquer do lugar geométrico e aqui temos a susceptância resultante. Essa possivelmente não é o menor valor. O menor valor, no caso de um setor, da representação do lugar geométrico por um setor, é aquele ponto cujo resultante resulta em quadratura com a reta que delimita aquele setor. Se for um polígono, vai ter que se procurar ponto a ponto o y mínimo. Então, com esse y mínimo, nós obteremos o valor máximo, uma vez que a corrente é a corrente injetada pelo conversor, o que é diferente de uma usina eólica, que é PWM, mas vamos considerar como se fosse uma injeção de corrente harmônica. A representação no ARMS-ES se dá através de dois dados. O primeiro é a representação desse lugar geométrico e o segundo, a representação dessa rede interna. Caso seja necessário, se o valor da tensão ultrapassar os valores do critério, os valores limites do critério, nós vamos introduzir nesta rede interna aquele harmônico, aquele filtro que nós projetamos. Supondo que essa nossa usina eólica precisou de uma compensação de 5 MW, compensação capacitiva, e ultrapassou o valor da tensão harmônica de quinta ordem, precisamos calcular o filtro para o quinto harmônico. Utilizando, portanto, essa potência de 5 MW, calculamos a reatância capacitiva para 60 Hz e daí o valor da capacitância. Com essa capacitância, calculamos a reatância capacitiva para o quinto harmônico, que será igual à reatância indutiva do reator, que será utilizado em série para sintonizar o filtro. A partir da reatância indutiva, calculamos o valor da indutância para esse reator desse filtro. Com o valor dessa indutância para esse reator, calculamos também, a partir do fator de qualidade de 40, o valor da resistência, que é a resistência interna desse reator, que em PU, baseado no 34,5, né, que é 11,9 ohms, nós calculamos em PU para poder representar no ARMS-ES. E nesse slide, portanto, está a representação desse filtro, que no caso é sintonizado, o filtro de 5 MW,
sintonizado no quinto harmônico através deste cartão, onde aqui temos aquela resistência em PU, 40 vezes a reatância indutiva em PU, e 5 MW dividido por 100, que é a impedância base, a potência base, dá 0,05 PU do capacitor. Aqui está a representação do ARMS-ES, desse filtro sintonizado no quinto harmônico. Processando esse filtro no ARMS-ES e pedindo a resposta em frequência, nós temos o comportamento desse filtro com a variação de frequência e vemos que para o quinto harmônico a impedância é praticamente nula, que é o que nós queremos, o que é um comportamento típico do filtro para poder filtrar os harmônicos provenientes dessa usina. Foi solicitado por Gustavo que eu introduzisse a possibilidade do cálculo de um filtro mínimo, de potência mínima. Por quê? Porque muitas vezes uma usina não tem condições de compensar a potência do filtro, que se comporta como um banco de capacitor para a frequência fundamental, e ele tem que estar continuamente ligado. Pode ser que essa usina não tenha condições de compensar. Por isso, é importante o cálculo do projeto mínimo. Então, eu utilizei para esse cálculo da potência mínima uma célula capacitiva padrão, unidade capacitiva, ou lata, que era padronizada pela CHEST, de 8.800 volts, 100 kVAr. Nessa figura também podemos ver um arranjo desse banco de capacitores, que é utilizado no filtro, e pode-se ver um grupo de unidades capacitivas ou células capacitivas arranjados em paralelo e um arranjo de vários grupos em série, de tal forma que a tensão fase neutro, de onde for instalado esse filtro, dê a soma da suportabilidade de cada unidade capacitiva individual. A primeira coisa que vamos fazer é calcular a reatância capacitiva desta célula capacitiva. O valor ele tem uma tensão de 8.800 volts, 100 kVAr, nós obtemos então o valor da reatância capacitiva da ordem de 774,4 ohm. Considerando que a subestação coletora seja de 34,5 kV, como normalmente é, e que a tensão de suportabilidade de cada célula capacitiva é de 8.800 volts, nós obtivemos ou temos a necessidade de ter 3 unidades em série, 3 células capacitivas em série, para poder suportar a tensão fase neutro da usina coletora. Portanto, a reatância calculada vai ser multiplicada por 3. Como em cada unidade temos que considerar a perda de até 2 unidades, então colocamos em paralelo 3 unidades. Então essa impedância vai ser dividida, essa reatância vai ser dividida por 3, que é o grupo paralelo desse ramo do filtro. Como normalmente colocamos um duplo Y, por questões de proteção, nós dividimos essa reatância também por 2. Esse 2 é um duplo Y multiplicado por 3, que são 3 unidades em série, e dividido por 3, porque são 3 unidades em paralelo, para considerar a perda de uma unidade, de até 2 unidades em cada ramo paralelo. Fazendo esse cálculo, portanto, conseguimos uma reatância total desse filtro mínimo
no valor de 387,2 ohm, que redunda numa potência de 3 MW e numa capacitância de 6,85 elevado a menos 6 Faraday. Para se calcular a potência do reator, que vai ficar em série com esse filtro, calculamos a reatância capacitiva para o quinto harmônico. Estamos projetando para um filtro de quinto harmônico. Aqui está o cálculo, utilizando aquele capacitor que da potência mínima. Então, obtemos a reatância capacitiva, que será igual à reatância indutiva. A partir desta reatância indutiva, nós calculamos a indutância que será a indutância do reator, que ficará em série com este capacitor, propiciando o filtro das correntes de quinta harmônica. Aqui está a janela de entrada do programa de projeto de filtros, que chamamos de ProjArm, onde se pode entrar com os dados da potência, caso se deseja para uma determinada potência de compensação, a potência do filtro. Caso queira a potência mínima, basta clicar nessas caixas aqui. Aqui a ordem da corrente harmônica que se deseja filtrar. Normalmente utilizamos o fator de qualidade de 40, mas também você pode alterar. Caso seja do tipo amortecido ou amortecido C, temos essa opção para aqui o 2 ou 3, tipo amortecido e tipo C. Caso se escolha o tipo amortecido, vai aparecer uma caixinha onde se coloca aquela resistência em paralelo. Aqui você pode botar a tensão da barra onde o filtro vai ser aplicado, e caso se queira na potência mínima, você pode alterar aquela célula capacitiva a qual nós utilizamos, aquela célula padrão de 8.800 100 kVAR do padrão da Chesney. E aqui também você pode variar. No caso, eu utilizei 3, considerando até a perda de 2 unidades de cada grupo paralelo, mas você pode alterar também o número de unidades capacitivas, células capacitivas, por grupo paralelo. E aqui está a saída do ProjArm, do programa, para 3 filtros. Um filtro sintonizado, um filtro amortecido e um filtro amortecido tipo C. O filtro sintonizado para o terceiro harmônico, um filtro amortecido para o quinto e um filtro amortecido tipo C para o sétimo. A potência de cada um deles eu coloquei a potência que eu queria de 5 MW. Essa saída do programa já está no formato. Esse aqui eu só estou mostrando a parte de equipamentos, mas tem todos os outros dados já pronto para rodar no ArmZS e poder ver a resposta desses 3 filtros. E aqui está o processamento daquela saída, saída no formato do ArmZS, o processamento no ArmZS, onde foi solicitada a resposta em frequência na barra em que estava alocado o filtro. Foi plotado cada filtro individualmente, e aqui podemos ver o filtro sintonizado no terceiro, que é um filtro sintonizado, no quinto, que é um filtro amortecido, e no sétimo, que é um filtro amortecido do tipo C. Bom, é isso que nós queríamos apresentar. Obrigado. Thank you. Merci. Danke. Domo arigatou gozaimashita.